Fala galera conectada aqui no GeoBrasil, professor Rodrigo Rodrigues na área, com o nosso projeto GeoBrasil, levando aquele conteúdo de geografia que você precisa, de um jeito diferente, reverente de aprender, tá? Então segue aqui comigo hoje, porque a ideia é trabalhar isso daqui, ó, o processo de transição demográfica, legal? Primeira coisa, o conceitozinho de transição demográfica, é quando eu tenho a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade tendo um desequilíbrio ao longo do tempo. Se esse desequilíbrio ele é muito acentuado, para tudo. Eu estou no momento onde a população está fazendo uma transição demográfica, legal? E hoje a ideia é trabalhar a taxa de transição demográfica, ou esse processo de transição demográfica, aqui ó, vou colocar aqui para você, ó, do nosso país, do Brasil. Então vamos dar uma olhadinha, tá? O Brasil hoje se encontra aqui, ó, na terceira fase de transição demográfica, só que nós iremos com muita calma, elegância, tá? Chegando aqui na primeira, segunda até a terceira. Pessoal, então se liga aqui, ó. Até os anos de 1920, legal? Nós temos aí a consolidação, a expressão da nossa primeira fase de transição demográfica. Nessa primeira fase de transição demográfica, a natalidade ela se apresenta bem elevada, só que a mortalidade ela também se apresenta elevada. O que eu posso tirar disso? Eu tenho a sociedade predominantemente rural, então eu ainda estou falando de um Brasil rural, onde a maior parte da população se encontra no campo. O Brasil se torna um país urbano a partir do censo de 1970. O censo demográfico é aquela pesquisa que, entre diversos itens, vai analisar o quantitativo populacional. Então, olha só, 1920, esse marco importante, sociedade rural, maior parte da população no campo, taxa de natalidade elevada, filho no campo representa mão de obra, filho no campo é ajuda, então é interessante ter uma elevada taxa de natalidade, é interessante ter um elevado número de filhos. E a mortalidade ela também se apresenta alta, porque a qualidade de vida no campo, nessa década, ainda não era muito bem estabelecida. Então, algumas coisas básicas como a taxa de saneamento básico, a questão médico-hospitalar, essa dificuldade no acesso dificultava também esse nível de mortalidade ter uma redução. Então, nesse momento, nós temos uma alta taxa de natalidade e também uma alta taxa de mortalidade. Percebe que nesse momento nós ainda temos um pequeno crescimento vegetativo, não temos ainda um boom demográfico, porque a natalidade se apresenta alta, assim como a mortalidade também. A população cresce? Sim, claro que cresce, mas de um ritmo ainda não tão acelerado, beleza? Fase 2, 1920 a 1960. Aqui nós temos um momento marcante desse processo migratório, êxodo rural. Pensa comigo, década de 30 aqui nós temos um governante chamado Getúlio Vargas. Ele vai romper com a nossa estrutura agrária, ele vai dar o pontapé inicial para o nosso processo de industrialização. Obviamente que antes nós já tínhamos indústrias, mas no governo Vargas nós temos esse impulsionamento do nosso processo de industrialização. Legal? Então, o êxodo rural você já sabe, é a saída do campo, ida para a cidade da população. Por que a população migra, Rodrigo? Em suma, o motivo geral para a gente vai ser buscar uma melhor qualidade de vida. E quando eu falo de transição do campo para a cidade, eu estou falando de Nordeste para o Sudeste. As duas cidades atrativas nessa época, Rio de Janeiro e São Paulo, não é isso? As duas cidades atrativas, os dois polos industriais, tá? Os dois polos e centros econômicos. Então, boa parte da população migra do Nordeste para o Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo. A presença do nordestino no Rio de Janeiro ela é tão grande e tão influente que nós temos no bairro de Santa Cruz, centro de tradições nordestinas. É um grande centro, né, uma homenagem à cultura nordestina, e isso faz parte também da cultura do cenário do Rio de Janeiro, tá? Pessoal, seguindo aqui então nosso processo de industrialização, você já começa a ver a população mudando a sua dinâmica de natalidade e mortalidade. Nesse momento aqui, a população ela faz a transição para a cidade. Com isso, nós começamos a observar um pequeno declínio da natalidade, um pequeno declínio, e a mortalidade ela começa sim a cair. Então, nesse momento em que a natalidade cai só um pouquinho e a mortalidade se mantém aí, ó, bem baixa, ela vai caindo, vai caindo, vai caindo. Opa, natalidade alta, ou se mantendo ainda alta, mortalidade caindo, nós temos uma grande diferença aí. É um momento de transição, é a segunda fase da transição demográfica no Brasil. Nós temos esse momento aqui de um grande crescimento populacional, tá? Então vou colocar aqui, ó, crescimento para vocês, ó, crescimento,
É um grande crescimento populacional. Beleza? Aqui nós temos um grande crescimento populacional. O motivo, Rodrigo, para essa natalidade, para essa mortalidade começar a declinar, essa revolução aqui, ó, médico-sanitária. Então, a partir aí, principalmente dos anos 50, dos anos 60, a questão do acesso à informação, acesso a medicamentos, essa revolução médica, ela consegue fazer com que a qualidade de vida melhore no país e, obviamente, consequentemente, nós temos uma menor taxa de mortalidade. Mortalidade diminuindo, natalidade se mantendo elevada, eu tenho um grande crescimento populacional. Então aqui nós passamos a ter acesso principalmente a questões dos antibióticos, né? Antigamente, algumas doenças que hoje em dia, no século XXI, nós percebemos que o tratamento é um pouco mais simplista, um pouco mais simplificado, naquela época não. Então muitas pessoas chegavam ao óbito, por exemplo, com sarampo, febre amarela, tá? Malária, tuberculose, pneumonia. São doenças que naquela época o tratamento, galera, ele não era tão efetivo. Então, com a revolução médico-sanitária, esse tratamento se torna cada vez mais efetivo. E o acesso a esse medicamento na área hospitalar faz com que também a mortalidade possa reduzir. A nossa qualidade de vida começa a aumentar. Tá? Essa é a principal característica da segunda fase de transição demográfica do nosso país, desse Brasilzão querido. Vamos para a terceira fase? Dá uma olhada aqui, pessoal. Terceira fase, eu já tenho a consolidação da população no espaço urbano. Pensa comigo, agora você vive na cidade, né? Agora você vive o quê? No espaço urbano, beleza? Você nasceu aqui no espaço urbano, não é isso? Somos o filho dessa nação rural, já nascendo aqui no espaço urbano. No espaço urbano, galera, tem alguns detalhes específicos que você não vai conseguir fazer iguaizinhos, igual a geração do seu avô, que de repente veio do meio rural. Então observe o seguinte, no espaço urbano nós começamos a ter uma redução da natalidade e temos também uma redução da mortalidade. Então essas questões principais aqui, ó, acesso à questão médica hospitalar, não começa a melhorar? Já nessa terceira fase se consolida. Então, acesso à rede hospitalar fica cada vez melhor. E pensa comigo, uma coisa é você ter algum problema aí, ó, de saúde no espaço urbano. Eu não estou falando que funciona ou não funciona. Eu estou falando que o acesso à prestação de serviços na área de saúde, no espaço urbano, ele se encontra melhor distribuído. Não é isso? Agora, pensa você que está tendo algum problema no campo. A principal organização de saúde, o principal hospital ou posto de saúde, de repente não está na esquina da tua casa. Então percebe que a cidade, ela fornece uma maior quantidade de serviços, uma maior oferta de serviços, comparando com o campo. Então isso também vai influenciar na queda da mortalidade. Outras questões importantes como saneamento básico, uma rede de esgoto tratado, uma água canalizada e potável. Essas questões básicas também influenciam na redução da nossa mortalidade. Então, na terceira fase, eu tenho a redução da natalidade e também tenho a redução da mortalidade, melhorando a nossa qualidade de vida. É o estágio atual onde a população brasileira se encontra. Pessoal, seguindo a nossa ideia aqui, se a natalidade ela é baixa, a mortalidade ela também passa a ser o quê? Baixa. Com isso, natalidade menos a mortalidade, eu tenho um baixo crescimento vegetativo. Ele começa a entrar em queda, tá? Então o Brasil, que crescia a passos largos na década de 60, hoje é um Brasil que cresce timidamente já na década aí dos anos 2000, né? Dos anos 2010 em diante, nesse século 21, aí chegando quase na metade dele, beleza? Então, pessoal, percebe o seguinte, o que faz essa queda do meu crescimento vegetativo? Pensa, pessoal, o custo na cidade é muito elevado. Filho significa o quê? O que você significa para a sua família? A expressão do amor, né, entre o homem e a mulher, não é isso? O que o filho representa para aquela família, meu Deus e tal? Galera, prejuízo, não é isso? Pensa em filho, olha prejuízo. Prejuízo, olha o filho. Então, tem um elevado custo de vida. Assim como eu vivo na cidade, as questões urbanas aqui refletem uma questão muito maior da minha qualidade de vida, também reflete muito maior nas minhas despesas, filho também, ó, representa o elevado custo de vida. Então, eu começo a planejar, a repensar a minha estrutura familiar, mediante principalmente a questão da qualidade de vida que eu tenho aqui e do acesso aos serviços que eu tenho aqui e também do elevado custo que eu tenho para me manter na cidade.
Uma outra questão importante é a entrada da mulher no mercado de trabalho. Essa conquista da mulher, que até aí, há alguns 20, 30, 40 anos atrás, a gente vivia numa sociedade totalmente machista, não é isso? Totalmente, 100%, onde a mulher tinha que ficar em casa, cozinhando, cuidando do lar. Esquece isso, repito, lugar de mulher onde ela quiser. Então a mulher hoje, ela vai estar entrando cada vez mais em cursos universitários. A mulher ela vai ter uma presença cada vez mais forte e firme em diversas empresas. E isso faz com que também a nossa taxa de natalidade comece a ter uma queda acentuada. Envolve também a questão do planejamento familiar. Então, pensa comigo, as famílias estão tendo filho cada vez mais tarde e estão tendo poucos filhos por causa desses principais fatores. Legal para você? Foi mais um item importante, o acesso e difusão dos métodos contraceptivos. As informações aqui na cidade, elas circulam de uma maneira bem mais acentuada, não é isso? O seu acesso, se você precisa de algum método contraceptivo, não tem dinheiro para pagar, o posto de saúde ele pode fornecer os meios contraceptivos. O acesso e a difusão da metodologia e métodos contraceptivos também é um fator que contribui para a diminuição da taxa de natalidade. Então, soma esses principais fatores que agora estão envolvidos na questão da natalidade no espaço urbano, somo também os fatores da nossa evolução de qualidade de vida na cidade, que já conversamos, eu tenho uma queda do nosso crescimento vegetativo. Se eu pego isso daqui, transformo num país europeu, nós podemos chegar a taxa de crescimento até negativa. Rodrigo, crescimento negativo, isso, ao invés da população crescer, ela já está reduzindo. Então hoje, pessoal, nós vivemos em um país urbano. O Brasil é um país urbano, onde nós verificamos que a taxa de natalidade, ela vem reduzindo, a taxa de mortalidade, ela também vem reduzindo, a expectativa de vida, ela vem aumentando. São essas as principais características que envolvem o espaço brasileiro e a sua análise populacional. Legal para você? Eu fico por aqui e aquela mensagenzinha para você. Não esquece de seguir o nosso canal, espalha para geral que você conhece. Fala assim, meu Deus, segue o GeoBrasil que é muito bom, o GeoBrasil. Segue o GeoBrasil, vem comigo, professor Rodrigo Rodrigues. Aquele conteúdo que você precisa, aquele conteúdo de geografia que você precisa. De jeito irreverente e divertido de aprender, tá? Galera, um forte abraço, eu fico por aqui, ó. Fui!